Salve família! Dei um pouco de adicionais aqui, aumentei um pouco a cabeça do personagem e estamos no processo aí. Agora eu vou fazer o fundo, mas vou fazer junto com vocês. Então bora aí fazer um pouquinho de tipo Classic Bubbles e alguns assim, estralando pra fora. Bora! Aqui vai um assim. Vou intercalando, tá ligado? Entre os dois. E é isso, família. Um pouco mais do fundo já tá desenvolvido. Agora a gente vai pra hora que a gente tem que colocar um pouco de tinta aqui. Eu vou fazer com spray. E o objetivo é fazer o máximo que eu conseguir de spray, né? Mas a gente sabe que, como é muito fininho, é um pouco mais difícil. Então vamos lá para o ateliê para dar uma olhada no que a gente vai conseguir avançar nesse preenchimento aí. Bora! A gente já tem o rascunho aqui e vamos começar então com o preenchimento. Acredito que fazer essa parte de fora aqui de lata e depois aqui com alguma dessas tintas acrílicas. Isso. Para a parte de dentro, depois a gente vai usar essas tintas aqui com pincel. A gente tem aqui. Vamos escolher um spray aqui e começar a preencher essa parte de fora. E dando uma olhada aqui, eu achei esse azul aqui interessante. Uma coisa mais clarinha, tá ligado? Não tão forte. E que acho que vai dar um charme legal ali. E acredito que vai ficar interessante. A gente pode usar outros tons de azul, que nem tem aqui, ó. Azul turquesa, azul celeste e esse violeta aqui, para fazer uma combinação tipo das letras e do fundo, né? Então é isso. Vou colocar um cap aqui e vou utilizar isso aqui, ó, rapaziada. Uma coisa que eu nunca usei com vocês. E eu vou explicar um pouquinho sobre. Aqui, o que a gente precisa fazer? Colocar um cap normal na lata, como sempre. E agora a gente faz assim, ó. Coloca, ele encaixa tipo no anel de baixo assim da lata. E agora já temos aí isso aqui instalado. Ele te dá tipo essa liberdade de fazer os traços com mais leveza, tá ligado? Eu achei interessante, eu experimentei um pouquinho e quero ver como é que vai ser pra fazer essa tela aqui. Deixa eu só colocar um pouco mais pra cá porque tá pegando esse sol ali na tela. Aí. Então, é isso. Agora começar recortando, né? Com os traços já feitos. E é isso, família. Essa etapa aqui tá feita. Agora é esperar isso aí secar. Que a gente tá gravando também. E depois que isso aqui secar, a gente vai chegar com as outras camadas aí e as outras cores que a gente vai colocar, que vai ser de pincel. Agora, vamos para a próxima etapa. Já temos isso aqui bem preenchido. Eu fiz mais uma camada e deixei secar. Então tá bem brilhante, bem preenchido. E agora a gente vai para a etapa que a gente precisa dos pincéis e de tinta acrílica. Eu vou, no caso, usar essas duas aqui para fazer a letra. Essa aqui é um pouco parecida com o fundo, né? Então talvez eu vou deixar para fazer alguns detalhes depois. E vou usar essa aqui pra gente fazer uma parte agora. Escolher um pincel aqui adequado pra gente fazer. Olha, pelos detalhes, dá pra fazer grande parte com esse. E depois alguns cantos com esse aqui. Então bora.
Ela tá bem grossinha. Vou começando fazendo uma área maior, né? Depois eu venho recortando certinho. E aqui é um processo de paciência, né? Vou pegar um pouquinho de água. Aqui ela tá muito grossa, então com a água a gente consegue dar uma liquidificada nela e acredito que vai ficar melhor pra passar, né? Porque vocês veem que não tá ficando bem limpo o traço. Agora dando uma molhadinha vai dar uma diferença já, eu acho. Eu não conheço muito, né? Eu vou tipo muito na intuição, tá ligado? Então corrijam se estiver errado, né? Se tem, tem um método certo de fazer ali, pai. Coisa arada. Gosto de fazer do meu jeito aí, né? Tipo, me vendo aprendendo. Ó, como fica mais limpo. Salve, salve família! Tamo aí de volta e agora vamos para mais uma etapa de pintura, né? Que no caso agora vai ser o fundo. Aqui a gente vai fazer tipo alguns lugares de bolinha, alguns lugares assim com ponta. Eu quero dar uma exagerada maior, né? Mas eu salvei já, tipo, pra pelo menos preencher bem o fundo, né? Então, bora pra esse processo aí. Eu vou fazer com qual cor? O amarelo era a parada, né? Que eu gosto. Bora então começar a aplicar essa outra cor. Esse aqui tá bem aguado, já acho que dá pra aplicar diretão. Melhorar essa ponta aqui depois, né? Mas usar esse outro pincel ali. Vou usar esse aqui mais pra fazer a primeira marcação e a área. Bom pra preencher, né?
alinhado, hein? O amarelinho tá pegando legal. Esse tempo aí. Chama. Agora eu preciso fazer a cor aqui da roupa dele. Cor de pele, aqui eu vou fazer com a caneta. Aqui o boné com a caneta. Só a boina e a camiseta eu posso usar alguma dessas aqui. Acredito que essa mais escura aqui. Vou botar ele na frente tudo. Isso é uma boa. Bora. E é isso, família. Temos tudo aqui preenchido.
no 100%. Passei mais ou menos umas 2, 3 demãos em alguns lugares com esse amarelo, porque é uma cor que é difícil de pegar bem. Esse aqui que é um violeta, eu acredito que ele já tipo tem uma pigmentação mais forte e preenche muito mais rápido. Eu não preciso passar várias demãos. Eu passei, sei lá, nem 2 direito e ele já pega bem, né? Então é isso. Agora a gente vai esperar isso aqui secar legal. Provavelmente no final do dia de hoje ou amanhã mesmo eu vou voltar pra cá com ela lá no escritório pra fazer o contorno de tudo isso aqui e finalizar essas outras cores aqui que eu vou fazer com uma caneta. Eu tenho algumas poscas aqui e umas da Molotov que acredito que a gente consegue usar para fazer a cor de pele, fazer a lata, e o óculos é de preto, né? Depois dá uma chamuscada de spray também, vai ficar bem legal essa tela. Bora. Salve, salve família, voltamos aqui agora pro escritório, onde eu vou fazer o processo do contorno de coisas que agora eu uso a canetinha, né, para fazer. Ainda falta preencher a pele do personagem aqui, ó. E falta fazer a latinha de spray. Depois é o contorno das letras aqui e os detalhes em branco. Bora! E é isso, família. Bora para esse processo. Eu vou agora preencher a pele com esse aqui e vamos experimentar também, né? Não é definitivo já que vai ficar essa cor mesmo. Mas vamos ver qual que é. Vou pegar uma folha aqui só pra eu poder testar aqui a caneta. Ó, acho que funciona legal, hein? Pô. Agora já tem isso aí preenchido. Eu tô pensando em talvez fazer o óculos com essa cor aqui. Senão eu normalmente faço de preto e depois faço detalhe de branco em cima. Eu vou manter esse clássico com o preto mesmo. Agora, o cap ali eu iria fazer de amarelo, né? Mas não vai fazer sentido. Seria legal um cinza. Tem prata, né? E é isso, família. Agora o processo é começar o contorno mesmo com o preto. E agora é o momento que tem que ficar concentrado total. Eu vou fazer com esse traço aqui mesmo. E é isso então, família. Agora vamos pro contorno.
Olha, eu acho que até vai encaixar com esse traço mais fino, viu? Ou talvez vai faltar um peso, vamos ver. Ainda falta puxar o amarelo pra cá de novo. Esse traço aqui. Aqui também, né? Olha, acredito que eu já vou fazer tudo nessa mesma grossura mesmo, pra aparelhar. E é isso, família. Eu decidi deixar o A e o S dessa forma aqui, assim, mais atrás mesmo. Eu brincando, né, com algumas composições, explorando coisas diferentes. E eu tenho algumas coisinhas aqui pra ajeitar, na verdade, aqui, ó, com a mão, que eu não gostei muito. Daí eu vou esperar secar e depois eu vou aplicar de novo. Mas, no geral, tá tudo aí, tá ligado? E agora eu vou começar com a sombra, né? Fazer ela deslocada. Acredito que o clássico mesmo, para baixo, para esquerda, vai ficar o mais style junto com essa letra. Ela é meio que pensada já para essa sombra. E é isso. Depois eu espero secar ali, que eu arrumei agora um pouco, e continuo com esses detalhes. Salve, salve, família! É isso aí. Agora vamos fazer os detalhes de branco aqui da tela. E essa aqui é sempre a hora que dá o destaque total, tá ligado? Que joga as coisas pra frente, pra trás e traz um pouco mais de dimensão, né, pra peça. Vou fazer com esse lado aqui mais fino da caneta. Deixa eu ver se eu não tenho uma outra em branco, porque essa aqui já tá um pouco machucada. E é isso. Bora começar. E o meu raciocínio aqui para fazer esse brilho é que ele tá vindo da direita, né? Como a sombra tá para baixo e para esquerda, o brilho vem da direita. Então, da direita e de cima, né? Então eu vou fazer aqui no lado contrário, da onde tem a sombra, o brilho.
Aí, família, olha como já dá uma diferença legal quando você tem o branco. Então, eu decidi por colocar mais 2 tons de azul aqui dentro da letra. Como a gente já tem um pouquinho de tonalidades ali, eu acredito que mais 2 podem encaixar bem. E quem sabe eu posso usar elas no fundo também, por ser um fundo azul. Então vamos dar uma explorada aí em como encaixar elas. Eu acredito que eu vou usar essa escura primeiro, que vai dar mais peso, né? Por ser bem escura. E é isso. Aqui eu vou fazer um em conjunto com os dois. Então vou fazer alguns detalhes agora com esse aqui. Eu posso alternar, né? Como eu já fiz essa parada das caixas, eu vou fazer agora tipo umas bubbles aqui dentro. Sem precisar preencher assim, sabe? Só marcando. É isso para a parte de dentro. Agora eu vou querer fazer algumas coisas aqui por fora mesmo. E acredito que eu posso fazer umas nuvens. Eu já fiz num trampo e gostei uma vez. Mas deixa eu ver. Eu penso em talvez fazer de novo esse traço de amarelo que tem ali por fora, usando a caneta aqui. Aí, ó. Com esse amarelinho, esse azul ali já dá um grau. Agora eu vou decidir quanto a esse fundo aqui, se eu coloco um pouco desse detalhe desse azul aqui por fora também. Eu penso que talvez umas nuvens possam funcionar, mas tô em dúvida. Vou pensar um pouquinho aqui. Eu vou acrescentar um detalhe aqui, que é um detalhe do cliente, que no caso eu vou escrever aqui o nome dele, uma tag para ele. Vou testar ela aqui primeiro. Aí eu tô pensando em assinar, mas agora, né, no caso eu quero desenvolver se eu vou fazer ou não com esse outro azul aqui, as nuvens, né? Tinha pensado em fazer uma nuvem tipo mais redondinha.
Sim, passo aqui, não sei se fica style, né? Eu fiz umas já uma vez que era uma ponta assim. Assim fica mais style, ó. É isso. Talvez eu vou desenhar elas com o mais fino aqui. E depois eu preencho com o outro. Vou preenchendo essas nuvens agora aqui para ter uma noção de peso, como elas vão ficar. Eu tava curioso como é que eu ia resolver essa parte do fundo. E assim eu consigo intercalar um azul que não vai quebrar, né? Porque ele já foi usado aqui dentro também. Então ele até cria, né, uma conversa entre o que tá aqui fora e a letra. E aqui fora também já é um azul, né? Então, tom sobre tom, assim, ele acaba não ficando tão pesado e cria uma atmosfera legal, assim, pro olhar. Parece que dá uma dimensão maior, assim, para aquela cor. Então, acho sempre válido usar assim. E tipo, eu posso até aqui, ó, dentro dessa nuvem, vir com azul mais claro aqui em cima, um mais escuro embaixo. Mas daí é opção minha, né? Talvez eu não vou fazer pra não fazer isso aqui e roubar toda a atenção, né, da parada. Mas ser realmente só um detalhe, né? Vou fazer alguma coisa aqui estourando pra fora também. Ó, já fica interessante, tá ligado? Aí, mais uma aqui maior. Legal que dá pra fazer essa parada aqui, como ela é uma tela que é tipo um painel. Ela é mais grossinha. E dá pra você pintar os lados também. Dá pra pendurar sem moldura essa aqui. Tá distribuindo legal. Acredito que mais alguma coisa aqui assim, ó, pra fechar a estrutura. Mais um aqui e alguma coisa aqui. E um pequenininho aqui assim, tipo, acompanhando, que nem tá lá. Já dá uma diferença bem style, hein? Aqui dá pra preencher mais já, ó. Porque tem que sobrepor a tinta que tá embaixo, né? É mais difícil. Aqui, como é azul, não dá pra ver tanta diferença. Só talvez não tá tão opaco. E agora eu vou fazer isso na segunda demão. Pra garantir que vai durar bastante tempo a tela. Com uma cor bonita. Depois tem que passar um verniz também, né? Que daí dá uma brilhada legal nas cores. Aí, família. Gosto bastante de como que ficou isso aqui. Eu quero ver se eu tenho talvez um pouco desse azul aqui de spray. E penso em dar tipo uma jogada de spray por fora. Então vou fazer isso com o branco também, né? Então vamos lá pro ateliê pra dar uma explorada nisso aí. Salve, salve, família! Como é que tamo? Então, agora chegamos aqui no ateliê. Queria dizer que eu curti muito essa tela. Realmente, das últimas que eu fiz desse estilo, né, de ter uma letra, ter um personagem junto, que eu nunca tinha feito, na verdade, em tela, né? Eu gostei. Ela descendo assim, esse intercalando do fundo aqui. Tô bem contente com esse resultado. E eu peguei já uma lata que eu acredito que já dá pra fazer o que eu queria, que é dar uma escurecida, né, em alguns lugares ali com um azul. E vou usar aquele mesmo negócio que eu usei pra preencher ela, que dá uma ajuda no controle. Ele já é um pouco mais escuro que aquele outro, pra dar uma chamuscada. Não quero que seja muito forte, então é só vir de leve mesmo. Ó, já deu um pouco mais de atmosfera, um
pouquinho aqui também. Meio que nesse meio aqui, assim. Ó, pra mim já deu um pouco de dimensão aí a mais. Não preciso adicionar mais muita coisa. Deu uma esfumaçada aqui, aqui, aqui. Posso vir aqui do lado também, ó. Dá um detalhe legal também nas que eu botei aqui. Porque assim a gente dá um pouco mais de personalidade, de vida, né, pra tela. Porque senão ela só com poucas informações, ela acaba não fazendo você viajar muito com o seu olhar, né, por ela. Eu acho que isso aí faz uma diferença legal. E agora um branco em alguns lugares. Só que agora realmente é um que eu tenho que cuidar bastante. Tem que ser um cap bem fininho. Vamos ver. Eu tenho que vir de longe, na real, né? Tipo, não dá pra fazer um ponto, porque o ponto vai ficar grande demais. Tem que fazer tipo uma jogada assim, ó. E onde que eu vou querer colocar? Aqui em cima do R, ó. Fazer um ponto de luz aqui e um em cima do personagem. Ó, assim já deu até uma dimensão, hein? Às vezes o menos é mais. E aqui também eu posso passar o preto depois, porque pingou uma gotinha que eu não queria ali, só pra dar essa ajeitada. E jogar mais um pouquinho aqui. Agora só falta eu assinar, que eu tô pensando em botar tipo aqui, ó, pequenininho, tá ligado? Ou talvez até aqui do lado, uma coisa mais sutil. Eu vou deixar ela aqui, dar uma secadinha, vou ajeitar isso aqui com o preto de marcador e vou tirar umas fotos, né, para ter um registro aqui. Vou fazer um vídeo com o celular também, então eu já volto com essa imagem aí do celular e vou fazer uma antes aqui com a GoPro, para ter uma noção. Bem contente com o resultado dessa tela aí, hein? Consegui trazer mais dimensão, mais volume. E esses amarelos ali estralando, ficou bem interessante. Bora. Já volto aí. E é isso, família. Vou ter que agora com o celular vou mostrar um pouco mais detalhado aqui. Sem transformar, né? A GoPro dar uma mexida com o olho de peixe. Bem contente com o resultado dela. Essas nuvens aí deram uma dimensão legal pra tela. E a gente vai se movendo, né, em volta dela aí. Parece que as nuvens têm tipo uma atmosfera assim. Acho muito style. Por ser um painel, né, a gente consegue vir aqui pra fora e explorar essa composição aí. Bora. Achei muito style. E deixar esse salve final. Quem quiser uma tela aí também, eu vou estar fazendo um período agora sem comissões, né? Mas assim que eu tiver estabilizado nesse novo espaço que eu vou estar indo, eu vou abrir novamente as comissões e vocês vão estar conseguindo fazer isso ali pelo meu site. Então fiquem ligados, esse ano tem várias novidades aí no site também, do Resk12.com. Vamos ter lançamento, vai ter o redrop, né, de um novo modelo do corta-vento, que era isso que eu tava fazendo, isso nesse meio tempo em que eu fiquei sem lançar um novo modelo. Eu tava esperando para lançar o modelo perfeito, né, e agora a gente tem um material melhor, composição melhor, modelagem melhor, enfim, outro nível, tá ligado? Assim como camiseta e umas outras coisas aí para vocês. Então é isso, família, tamo junto. Mais uma tela aí para outro cliente e colecionador contente. E é isso, salve Gage, a namorada dele que fez esse pedido. Então é uma surpresa, ele vai receber antes de esse vídeo sair. Então é isso, tamo junto, é nóis, família. Salve, salve, família. Agora vamos pro momento da assinatura. Vou colocar ela nesse lado aqui e vamos ver se eu consigo fazer e gravar para vocês.
chama, família. Daquele jeito, sutil. Aqui do outro lado eu vou botar um 2025. Daquele jeito, sutil, elegante. E é isso. Telinha finalizada, com sucesso. Muito contente com o resultado. Eu só vou passar um sprayzinho ali que tá meio manchadinho. Mas é isso, família. O bagulho tá como? Finesse, elegância.